Bom dia a todos. Hoje agradecemos a oportunidade. Só um minutinho. Pronto, tá aqui? Alô, alô? Pronto. Agradecemos a presença de todos nessa manhã de domingo, em nossa casa. A gente vai dar poucos avisos antes de passar a palavra para o Rodrigo, que fará a nossa página impressa inicial, e depois para a nossa irmã Mônica Figueira, que falará sobre o tema Amar a Si Mesmo, tá? Ela é a tarefeira muito querida da nossa casa. Vamos envolver ela com bastante amor e carinho nessa exposição. Nossa casa tem alguns estudos que são presenciais, e mistos e online. Esses estudos estão no verso da nossa filipeta que vocês receberam na entrada da casa. Nossas reuniões públicas são aos domingos, segundas, terças e quintas, tá? Domingo às 10, segunda 8h45, terças 2h15, quinta 19h45. Nós temos um momento de atendimento fraterno, que é aos domingos. Ele é após a nossa reunião, então vocês podem procurar os tarefeiros que estiverem com crachazinho amarelo, que podem orientar melhor. Às quintas, antes da reunião pública 19h45 e aos sábados, na parte da tarde. Tá bom? A gente tem as campanhas permanentes do quilo, né, de alimentos não perecíveis e também de roupas e agasalhos, tá? Essas duas campanhas são muito importantes para nós, que ajudam a formar a bolsa de alimentos, né, para algumas pessoas necessitadas, e roupas que a gente distribui entre o bazar e as tarefas de sábado para os assistidos de rua, tá bom? Para eu passar a palavra para o Rodrigo. Então vamos à nossa mensagem da manhã de hoje. É do livro Vida Feliz, capítulo 97. De Valdo Franco, Espírito Joana de Anjos. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes de tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá risos e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não impões amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, e agradecer pela oportunidade desta manhã de domingo, de estarmos reunidos aqui na UMEN, nesta casa especial, que nos acolhe, que nos orienta, que nos proporciona pensar a respeito da vida, refletir sobre quem somos, sobre as nossas ações, sobre a importância do nosso desenvolvimento. Agradecemos, Senhor, por esses ensinos, pela presença dos bons espíritos, que muito antes de estarmos aqui, prepararam este ambiente para que pudéssemos ser beneficiados. Abençoe igualmente a nossa companheira Mônica, que ela seja amparada, intuída, que ela possa nos trazer todo o material pesquisado, estudado, para a nossa reflexão. Fica conosco, Senhor, mais uma vez, hoje e sempre. Que assim possa ser. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja presente no coração de todos, que nós possamos continuar com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos elevados,
para a espiritualidade maior vir aqui responder às nossas questões, aos nossos anseios, às nossas dúvidas e às nossas angústias, né? Que nessa manhã de domingo, estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Quase todos os domingos nós estamos aqui a recebê-los à porta da Casa Umen, não é? Tanto eu quanto as Anas Marias, Mivaldo. E nós agradecemos imensamente pelo bom dia que recebemos, pelo bom dia que nós damos, pelos sorrisos que recebemos e muitas vezes pelos abraços de algumas pessoas que vêm nos abraçar, né? A gente chama isso de abraçoterapia, que faz um bem enorme. As energias que nós desejamos, nós também recebemos. Isso nos acalma, nos conforta e a gente agradece muito. E quando nós não estamos, por algum motivo, né, seja motivo de doença de nós mesmos, ou então de algum compromisso familiar, essas mesmas pessoas que passam por nós perguntam, e fulano, e cicrano, não é? Então, isso é uma forma, uma demonstração de carinho, de preocupação, de cuidado. Muitas vezes vêm aquelas informações, né? Você está gripado, está resfriado, toma isso, aquele remédio, já foi ao médico. Então, a essa preocupação nós também agradecemos muito. O nome disso é amizade. E a amizade é uma forma de amor. É o amor que a gente tem para com o outro, o cuidado que a gente tem, a preocupação, não é? De chegarmos aqui e não vermos a pessoa que estamos acostumados a ver todos os domingos. E aí a gente foi procurar o significado da palavra amor no dicionário online, né? A gente não usa mais o dicionário de papel, então a gente vai lá no online e o online está dizendo que amor é um sentimento afetivo que faz com que as pessoas queiram o bem de outra, protegendo, cuidando, conservando a sua companhia. E é exatamente essa troca que nós temos. Às vezes a gente não vê a pessoa passar. Aí eu pergunto, Mivaldo, você viu fulano? Não vi esse domingo. Não, estava lá sim. Às vezes até as crianças da evangelização, a gente também pergunta. Então, é esse sentimento de cuidado, de proteção que nós temos mutuamente, que é o amor, que é um sentimento incondicional, um sentimento pleno, sentimento de absoluta entrega. Aquele sentimento que a gente não espera um retorno, mas a gente quer fornecer ao outro, né? E é esse sentimento que Jesus tem por nós. Foi esse sentimento que ele nos dedicou e nos dedica o tempo todo. Ele poderia não ter vindo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, logo no início, ele coloca exatamente quem Jesus é. Aqueles espíritos iluminados que estão ali reunidos, conversando e confraternizando, Jesus é um dos maiores também, né? E aí ele diz que esse espírito precisou vir à Terra para nos dar a direção, o rumo que nós deveríamos ter, que nós estávamos perdidos, né? E ele poderia ter mandado outra pessoa, outro espírito, mas não, ele veio, ele mesmo, desceu lá do mais alto, né? Encarnou num planeta extremamente atrasado, com com um corpo físico pesado, material pesado, por muito nos amar. Então é esse amor que Jesus tem por nós, esse amor imenso. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, pela psicografia de Valdo Franco, ela nos diz assim: o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, o amor é aquela essência que mantém o universo. A gente, quando pensa em universo, a gente só imagina a nossa galáxia, mas existe muito mais além disso. Então, é esse amor maior que vai conseguir manter os planetas, as galáxias, o universo todo. E a gente não tem nem ideia desse amor todo, que é para nós, é direcionado para nós, para a nossa felicidade, né?
Então, esse amor de essência divina, ele está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando começa um determinado parágrafo, eu não me recordo do capítulo, o parágrafo já se inicia assim: o amor é de essência divina. Então, é esse amor que eles nos dedicam, que nós devemos transformar dentro de nós, né? E esse mesmo livro, Joana vai dizer assim: o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Portanto, o amor, quanto mais dividido, distribuído, repartido, ele é multiplicado. E aí, então, ele se enobrece. E quando nós estávamos preparando esse estudo, nós nos lembramos de um estudo que nós fizemos há muitos anos atrás, sobre o livro Sublimação, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Lá no capítulo chamado Destinos Sublimes, porque ela não numera o capítulo, ela nomeia nesse livro, nas lembranças de Leon Tolstói, auxiliado pelo Espírito Charles, ela vai contar, ele vai lembrar de um relato que ele recebeu lá no plano espiritual. Ele passa esse relato, então, para a Dona Ivone, e ela nos traz. É um relato repleto de... Não, eu não vou beber mesmo. Obrigada. Aí eu sempre esqueço, eu não bebo mesmo, então deixa eu pedir para as meninas não botarem. Então, esse relato, ele está coberto de ensinamentos, como Dona Ivone muito bem nos ensina. Os livros espíritas, eles não foram escritos para perpetuar o nome de ninguém, para deixar ninguém conhecido. Mas os livros espíritas, eles foram escritos com a autorização do plano maior para nos dar ensinamentos. Então, dentro desse capítulo tem muitos ensinamentos. Então, vamos lá, a história se passa na Rússia do século XIX, a Rússia dos czares. História de um oficial cossaco. Cossaco é um povo que vive lá no sudeste europeu, que se estabeleceu na Rússia asiática. Ele servia no exército cossaco, mas que estava a serviço do exército russo, né? O exército subordinado a outro, é claro que eles não gostam disso, óbvio, mas era o que tinha para aquele momento. E ele mesmo, o personagem principal, ele servia a um general do exército russo, que demonstrava gostar muito dele. E esse oficial, ele não é de origem nobre, mas o general é. Então, a primeira coisa que ele fala, é uma pena você não ser de origem nobre, porque ele podia ascender mais ainda no exército. Mas ele diz assim: eu não sou de origem nobre, mas eu sou russo de nascimento, um orgulho pertencer àquele território. Seu comandante, no entanto, o general, eu devo ter apertado onde devia. Ele, além de ser general, ele era cônjuge, como naquela época os exércitos tinham, né? A participação da nobreza. Ele era muito rico e muito bem relacionado. Eu estou contando a história com muitos detalhes, porque esses detalhes vão fazer vocês compreenderem exatamente aquilo que Joana está falando lá atrás, né? O general possui 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E os 2 rapazes estavam dentro do exército já. A moça não, a mocinha de 17 anos. Ela, então, passa a ter aulas de equitação. Com quem que ela vai ter aulas de equitação? Com o oficial cossaco. Ele lhe dá aulas de equitação, as relações de amizade vão ficando estreitas, eles acabam se apaixonando. Mas eis que surge um pedido de casamento a ela. Ela com 17 anos, então, é cortejada para se casar com um príncipe. Nada mais, nada menos, naquela época tinham muitos principados, né? E um príncipe que vai, então, pedir a ela em casamento. Só que esse pedido de casamento ele é intermediado pelo imperador russo, nada mais, nada menos que ele. E ela, quando fica sabendo que ela teria que casar com aquele rapaz, ela vai até o príncipe e diz a ele todo o seu descontentamento. Ela não quer se casar com ele, ela ama outro. Ela quer se casar com outra pessoa.
ela leva um tapa no rosto da mãe, ela é criticada pelo pai, os irmãos são contra aquilo tudo. Ela fica muito entristecida e o oficial Cossaco desesperado. Como queria combater, né, aquela nobreza toda, o imperador intermediando aquele acordo entre famílias. E ele fica muito desassossegado com aquilo, ele não aceita de maneira nenhuma. E ela vai, então, até o príncipe e coloca que ela não queria se casar com ele, ela era contra aquele casamento. E ele disse que ele entendia, ele concordava com ela, mas que aquilo era muito maior do que eles. Não tinham perguntado a eles a opinião deles, né? Então, que se ela não aceitasse, aquilo ali poderia ter consequências muito drásticas. É quando a gente age por impulso. As consequências nem sempre são positivas, né? E ela poderia colocar a família dela em desgraça. Então, é pai, é mãe, 2 irmãos, né? Além de colocar em desgraça também o rapaz, que ele seria perseguido. E ela, provavelmente, ele diz, seria internada num convento. E não teria mais contato com a família. Então, aquilo deve ter, né, caído como uma bomba na cabeça da moça de 17 anos, totalmente, né, envolvida pelo amor que ela sentia pelo rapaz, que ela não parou para pensar nessas consequências. Ela passa, então, a refletir sobre isso. Ela continua se encontrando com ele às escondidas. Com o passar do tempo e a aproximação do casamento, né, esse rapaz vai ficando desesperado. E o amigo dele, um amigo de farda, diz a ele, então, que eles fossem raptá-la, já que ele queria tanto aquela moça, que eles fizessem, então, o rapto, né? Só que o rapto, ele não dá certo, claro que não, é verdade, porque era um casamento previsto pelo próprio imperador. O que o imperador faz quando ele tem notícia? Ele coloca o exército russo atrás do rapaz, da moça e do companheiro dele. Ela não concordava com aquele sequestro, ela não queria mais, ela já havia se resignado, né, à ideia de se casar com o rapaz, com o príncipe. Então, ela fica imensamente triste com aquilo, e o noivo, ele lidera o exército em busca da moça. Eles conseguem, então, recapturá-la, o rapaz e o amigo são presos, ela volta para o seio da sua família, e ele, então, é encaminhado para Moscou. Eles vivem em São Petersburgo, mas eles não são encaminhados para São Petersburgo. O próprio príncipe se encarrega de colocar em Moscou. E aí o que acontece? Eles são sentenciados a 500 chibatadas, coisa que já não acontecia mais naquela época na Rússia. E eles são perseguidos, retiram deles todas as suas promoções, eles deixam de ser oficiais, e essas chibatadas são dadas pelos soldados do exército russo, e não pelos soldados do exército cossaco, o que lhes causa uma grande humilhação. Nós somos, né, dominados por esse povo e ainda somos chibatados por ele, né? E eles ficam, então, muito aborrecidos com aquilo, porque eles se sentem humilhados. Eles conseguem sobreviver às 500 chibatadas. O que o comandante, então, faz? Coloca os dois a serviço do exército no interior da Rússia, numa região que estava sofrendo grandes conflitos. Eles, então, são atacados e são feridos. Ele é ferido levemente, mas o amigo dele é ferido mortalmente. Já sabedor de que não iria sobreviver, o que ele faz, então? Ele pega e diz para o amigo, pegue a minha identidade, viva uma vida como se fosse eu mesmo, troque de nome, porque só assim você vai conseguir se livrar dessas pessoas que estão perseguindo você. E ele para e pensa e reflete, ele não quer aquilo, mas o amigo morre. E quando chega um oficial para perguntar quem havia morrido, se era aquele soldado que havia raptado aquela donzela, aí ele diz que sim, e nesse momento ele assume a identidade do companheiro. Pega todas as suas economias e vai viver no interior da Rússia. Passa 2 anos conversando com um senhor que cuidava de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade.
pessoas idosas, crianças, viajantes, e com ele aprende muitas coisas acerca do Evangelho. Ele conversa muito, pede para que ele transforme aquele amor que ele não podia dar para a companheira dele, que ele direcionasse aquele amor para outras pessoas, que ele desse aquele amor para terceiros. E ele não quer, ele quer pegar as economias dele e voltar para São Petersburgo e resgatar a sua amada. Uma bela noite, ele tem um sonho. Ele sonha com um homem que lhe diz exatamente isso. Pegue as suas economias, construa uma casa e cuide das pessoas. Destine esse sentimento aos outros e não somente a essa moça. Faça com os outros aquilo que você está vendo esse companheiro fazer. E o interessante é que esse senhor cuidava de pessoas que eram muçulmanas, mas ele tinha um grande conhecimento do Evangelho de Jesus. E assim ele faz, constrói uma casa, e essa casa ele destina uma parte para um albergue para receber os viajantes, outra para servir de abrigo para os idosos e um orfanato. E durante o período que ele está lá, chega então um oficial do exército russo para servir na região. E é esse oficial que conta essa história para Leão Tolstói, né? E ele diz que, com o passar do tempo, esse oficial deixa de servir naquela região e vai ser transferido para outra região, depois de 4 anos. Ele, depois que conhece a história do cidadão chamado Anatoly, que é esse oficial cosaco, ele então fica totalmente envolvido por aquela história, que é uma história tão triste, mas ao mesmo tempo tão cheia de ensinamentos, e ele começa a trabalhar com ele. Então ele começa a cuidar do outro, coisa que ele não fazia, que ele não conhecia. Então o que ele faz também? Divide o amor que ele possui. Ele destina aquele amor para outras pessoas que eram extremamente desconhecidas a ele. Então, ele os ama também, ele aprende isso com Anatoly. O tempo passa, o rapaz desencarna, e quem vai visitá-lo no plano espiritual? Anatoly, que já havia desencarnado há muito tempo. E aí ele diz que, passados aquele período que ele tinha ido embora, ele ainda vivera durante 20 anos. E conhecera uma mulher que lhe contara de uma nobre que vivia em São Petersburgo e que cuidava de crianças em situação de vulnerabilidade. Era a amada dele. Então, a amada havia feito exatamente a mesma coisa. Havia destinado o amor que ela tinha por ele a outras pessoas, assim como Anatoly havia feito. E ele diz que, após ele desencarnar, ele havia compreendido por que eles não tinham ficado juntos. Porque eles, em todas as encarnações que eles vieram juntos, eles haviam se amado muito e terminavam juntos. Só que eles não dividiam aquele amor. Ele diz que era um amor egoísta. Eles não amavam outras pessoas, só dividiam aquele amor entre eles dois. Nessa encarnação em que ele veio como Anatoly, eles aceitaram a reencarnação, mesmo sabendo que eles iriam ficar separados. Por quê? Porque eles precisavam dividir o amor que eles tinham. Eles já conheciam o amor, só que eles não conseguiam dividi-lo ainda. Então, é aquilo que Joana de Ângeles fala lá atrás: o amor precisa ser dividido, o amor precisa ser repartido, o amor precisa ser distribuído para ser multiplicado. E só assim ele vai ser enobrecido. Então, foi o caso deles. E aí ele explica... a tecnologia. E ele explica assim: nem tudo que se sofre na Terra é expiação. Castigo por determinada falta, repressão por esta ou aquela rigorosa discrepância praticada em vidas anteriores. É preciso lembrar que as próprias condições morais e materiais do planeta podem causar danos aos seus habitantes, sem que isso implique uma penalidade. A fim de progredirmos e renovar nossos valores morais e intelectuais, convém sejamos privados de facilidades na conquista dos bens do mundo e que, estimulados pela dor,
aí encontramos o estado propício para aquela renovação. Então, se nós precisamos nos renovar, infelizmente, no planeta Terra, muitas vezes vamos ter que passar pela dor da educação. É com ela que nós vamos nos transformar, nos modificar, e é com ela que nós vamos nos renovar. Tá? Então, assim essa história corrobora o ensinamento de Joana. O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica, se enriquece e à medida que se reparte. Então, o amor precisa ser dividido, porque senão é um amor egoísta e não um amor verdadeiro. Mateus e Marcos falam dessa passagem do amor em si mesmo. Nós pegamos a redação que está em Marcos, né? Os evangelistas nos contam que Jesus estava a conversar com os saduceus, esclarecendo-lhes as questões que eles colocavam para Jesus, muitas vezes para tentar derrubá-lo. Mas Jesus se saía muito bem, porque Jesus, espírito muito superior do que nós que estamos aqui. E muitos doutores da lei estavam passando pela região quando perceberam que ele estava sendo, elogiado, né, por esses que estavam questionando Jesus. E eles resolveram, então, parar e fazer umas perguntas, né? E eles perguntaram para Jesus, qual é o primeiro mandamento de todos? E Jesus prontamente respondeu, ouve Israel, ou seja, escuta Israel, escuta o que eu vou dizer, o Senhor é o nosso Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, de toda a tua força. E o segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. No livro O Consolador, na pergunta 351, Emmanuel vai responder essa questão, né? Como a gente vê, né? A pergunta é assim, como entender o amor a nós mesmos segundo o Evangelho? E aí a gente está, então, finalmente, né, no tema da exposição. Como nós vamos desenvolver dentro de nós o amor a nós mesmos, mas segundo o Evangelho? E Emmanuel, nesse livro, ele vai responder a muitos questionamentos, muitas perguntas dos médicos que acompanhavam Chico Xavier. Eles tinham demandas que queriam que Emmanuel respondesse, mas Emmanuel tinha muito trabalho. Então, ele falou assim, reúne tudo, um belo dia a gente senta e a gente começa a responder o que ele faz. Então, Emmanuel começa respondendo o seguinte, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância, que todos os homens são obrigados a observar. Então, a gente fala assim, vigiai e orai, mas a gente normalmente fala isso para o outro. Nós devemos falar isso para nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos e orar, pedir a Deus, né, que nos encaminhe sempre para o melhor para nós. Muitas vezes esse melhor não é o que nós queremos naquele momento. E só com o passar do tempo é que nós vamos compreender que não era exatamente aquilo que nos faria feliz, que é necessário para o nosso desenvolvimento, né? E a vigilância com relação não só às nossas palavras e atos, mas aos nossos pensamentos, porque muitas vezes temos os pensamentos conturbados, complicados, e como tudo tem consequência, o pensamento é forma criadora, né? A gente acaba criando, pelo próprio pensamento, situações complicadas a que estamos expostos, né? E ele continua, amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Ele não diz que não é isso. Não é você levar a vaidade até o ápice da egolatria, né? Ele diz, para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Então, amar a si mesmo não se configura, né, em egoísmo, mas em cuidado, em preservação de si mesmo, na sua autopreservação, no seu autodomínio. Que nós não devemos agir de acordo com o vento dá na nossa testa, né? Que a gente deve refletir sobre aquilo que nós vamos fazer para que as consequências não sejam prejudiciais à nossa própria existência. Então, ele fala disso, né? Que o auto-amor proporciona uma visão clara de quem somos e do que desejamos ou não para nós. Nós não podemos desejar para nós situações complicadas,
Nós devemos desejar para nós somente situações boas. Então, nós devemos fazer de acordo com a lei de Deus, para que lá na frente nós possamos colher somente méritos e não problemas e dificuldades. E ele continua: esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus. Então, o auto-amor é o cuidado conosco mesmo. É a realização daquilo que a gente precisa fazer de acordo com a lei de Deus, né? A gente muitas vezes reclama do outro que o outro é vaidoso, mas a sua vaidade sem excesso, ela é muito benéfica. Eu lembro que quando nós começamos a fazer exposição, a gente comentou com o servidor, né, da casa que nós frequentávamos, o nome dele é Sebastião Cadiri, que já fez a passagem há pouco tempo até, e a gente brincou, né, eu e Mivaldo, nossa, Cadiri quando vem fazer a palestra, vem todo arrumado, parece que vai a um casamento. Aí ele virou e falou assim: sim, todas as vezes que faço a palestra, estou arrumado como se fosse um casamento mesmo. Então, a gente precisa ver bem arrumado para nós darmos o melhor que nós temos, inclusive na nossa vestimenta, não é verdade? Então, essa vaidade comedida, essa vaidade cerceada, não é um excesso, né? O que é condenável, o que é excesso, como diz muito bem meu pai, o problema são os excessos, é o excesso que faz mal, né? Então, Emmanuel chama a atenção para isso, é obediência, observância das leis, é obediência ao dever, ao trabalho, né? E muitas vezes a gente se derrota antes mesmo da gente começar alguma coisa. Ah, quem sou eu para fazer determinada coisa? Quem sou eu para fazer uma exposição? Se a gente foi convidada, é porque a gente tem condição, senão não estaremos aqui. E todo trabalhador, quando ele tem muito boa vontade, ele recebe muita ajuda divina, né? A gente, quando está preparando o estudo, a gente sempre pensa assim, mas eu vou começar por onde? E a gente começa a ler, daqui a pouco vem tão claro qual o caminho que a gente deve percorrer, e a gente fala assim, mas veio da onde? Né? Provavelmente dos espíritos que nos querem bem, que estão nos auxiliando, eles é que nos indicam o caminho. Né? E Emmanuel diz que quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. Quem se ilumina não se ilumina sozinho. Quem se ilumina a si e a todos aqueles que estão no entorno. Porque quando nós nos levantamos e quando nós nos iluminamos, nós damos as mãos também para aqueles que estão ao nosso redor. E a gente acaba iluminando, muitas vezes sem a gente perceber o ambiente que nós estamos, as pessoas com quem nós estamos lidando. Então, quando ele fala, quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, é porque cumpre a missão de auxiliar aqueles que estão no caminho conosco, né? E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro em si. Ela só tem essa intenção, de levar a todos aquilo de melhor que ela tem. E ele termina, necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma. Então, quando fazemos o bem para o outro, é o bem para nós mesmos que estamos fazendo. Quando levamos a iluminação, esclarecimento para o outro, estamos levando para nós mesmos, né? Em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, se o amor é de origem divina, quando nós amamos, estamos amando ao próximo, estamos amando a nós mesmos, estamos amando a Deus também. No livro Paz e Renovação, de André Luiz, pela psicografia de Chico, no capítulo 33, ele dá 10 maneiras de amar a si mesmo. Achei assim, extremamente interessante.
E vamos então ler as 10 maneiras. A primeira, disciplinar os próprios impulsos, né? Nós não devemos agir por impulso. Todas as vezes que agimos sem pensar, acabamos tendo consequências muito perigosas para nós. Segundo, trabalhar cada dia, produzindo o melhor que pudermos. Todas as vezes que nós desenvolvemos uma tarefa, muitas vezes em virtude do outro, se nós estamos desenvolvendo essa tarefa, que procuremos desenvolver da melhor maneira que nós pudermos. Porque como nós vimos anteriormente, na realidade não estamos fazendo para o outro, estamos fazendo para nós mesmos. Então, por isso que ele diz, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Terceiro, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. É interessante que muitas vezes nós damos muitos conselhos, mas não seguimos aquilo que nós falamos. Então, ele pede que nós façamos isso. Já que a gente gosta de dar, a primeira coisa que a gente tem que fazer somos nós que temos que fazer. As palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta, né? Quarto, aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. É essa crítica, essa reprovação, muitas vezes, que vão nos colocar no caminho certo. Muitas vezes a gente quer só elogios, quando na realidade é a crítica que vai fazer a gente pensar, refletir e procurar a cura para os nossos males. 5. Esquecer as faltas alheias, sem desculpar as nossas. Então, a gente tem que ser benevolente para com o outro e apontarmos os dedos para nós mesmos nas nossas faltas, né? Entendendo que cada um tem um tempo de transformação. 6. Evitar as conversações inúteis. Essas conversações inúteis, muitas vezes, são eivadas de energias negativas e não vai nos beneficiar em nada. Por isso que nós devemos evitar essas conversações. 7. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. O sofrimento vem para nos ensinar muita coisa. Mas se nós, depois do sofrimento, não mudarmos o nosso comportamento, não houve aprendizagem. E aí o que vai acontecer? Nós vamos sofrer de uma maneira mais intensa para ver se nós aprendemos. Não tem aquelas existências que a gente está levando e a gente acha que vai resolver tudo na outra, e aí na outra existência Deus olha assim, não, agora a gente tem que dar um empurrãozinho. E aí a gente vem com mais dificuldade ainda para ver se a gente consegue resolver. Então é isso que ele está colocando aqui. Né? Receber no sofrimento o processo de nossa educação, que o sofrimento possa nos ensinar muita coisa, para que a gente não possa sofrer, né, as consequências da não aceitação daquele momento. 8. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. É o dar a outra face. Bateu de um lado, a gente dá o outro, né? Não tem problema. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é transitório, é passageiro, que tudo que é material a gente não vai levar, mas o que a gente fizer de bom ou não, é isso que a gente vai levar para a nossa outra encarnação, né? 9. Ajudar a todos, sem exigir qualquer pagamento de gratidão, né? Esse ajudar a todos aí nos remete ao amor incondicional, ao amor que não necessita de paga, né? De pagamento, aquele amor sincero, verdadeiro, né? A mesma coisa aqui, a gente ajuda sem olhar quem a gente está ajudando, sem necessidade de ouvir o muito obrigado, ajuda de coração. E 10, repetir as lições edificantes tantas vezes quando se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar, e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Então, repetir as lições edificantes tantas vezes quando se fizerem necessárias é que nem os exercícios de matemática que a gente fazia na escola. Mesma coisa, só aprende por repetição. Então, aqui é a mesma coisa. Vamos exercitar essas lições edificantes até que a gente acerte e ela se torne natural na nossa vida.
Que a gente não precisa mais ficar se policiando. E perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos. Não preciso mais todo dia olhar o Evangelho, já que eu sei o que está no Evangelho. Então, vamos nos lembrar do que está no Evangelho, ao invés de fazermos aquilo que a gente acha que precisa fazer, a gente faz o que está lá no Evangelho, sem precisar abrir o Evangelho todo dia. E, para terminar, daqui a pouco já está na hora, nós trouxemos uma página do livro de Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor. Lá no capítulo 63, que é o último capítulo, em que ela bota o nome de Amor de Plenitude. E é assim, é a última parte do capítulo. Esse livro é muito bonito. Eu não tive tempo de lê-lo todo, mas eu sugiro que quem tiver condições, leia. Ele está em PDF na internet, então está acessível. E Joana diz assim para a gente: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Então, diante de qualquer situação, é necessário que a gente ame. Olhemos o outro como se fosse nós mesmos. Se o outro está errando, vamos olhar. Ele ainda está no erro, então vamos olhar com amor e com carinho. Desamado se deve amar. Quando a gente não entende que está sendo amado, ainda assim a gente deve amar. Perseguido é preciso amar. Aquele que está perseguindo, aquele que é perseguidor, ele é mais infeliz do que a gente. Então, ele precisa ser amado, precisa ser compreendido, ele ainda sente necessidade dessas energias tão perigosas, tão negativas. Odiado torna-se indispensável amar, aí mesmo é que temos que amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Então, o amor liberta. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se odeia, se é doente, óbvio, Quando se ama, se desperta para a plenitude, para o mais alto grau. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo. O espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Então, quando a gente ama, a gente se liberta totalmente, que o espírito vai, produzindo vida e se renovando interiormente, ajudando aqueles que estão em volta. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. É o amor que nos direciona, porque é atrás do amor que todos estamos. Todos buscamos amar e sermos amados na vida, não é verdade? Então, é esse amor que nos direciona, que nos dá o rumo, que nos dá o caminho para onde devemos ir. E ela diz: o amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona a paz. O amor é estímulo permanente. É ele que nos faz levantar da cama nos dias mais frios, para nós irmos lá e trabalharmos, seja na casa espírita, seja no trabalho material, mas é ele que nos impulsiona para a frente e para o alto. E ela diz: somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, ou seja, através do amor que ele alcança o ponto mais alto da evolução, transformando as aspirações em realidade que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável e, portanto, feliz. Essas eram as nossas considerações. Nós agradecemos imensamente pela vinda de vocês aqui num domingo ensolarado, bonito como esse. E vamos então elevar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e fazermos, Senhor, a nossa prece de encerramento da manhã de hoje. Divino Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, imensamente as oportunidades que o Senhor nos dá.
oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de aproveitamento e aperfeiçoamento espiritual. Pedimos a Ti que possamos, Senhor, levar esses conhecimentos e essas energias benfazejas para todos os dias da nossa semana. Como diz muito bem a Francisca, é a melhor semana de nossas vidas, porque vamos construindo paulatinamente, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, que possamos construí-lo, Senhor, de acordo com os Teus ensinamentos, de acordo com as Tuas leis. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar, nos conduzir sempre para frente, para o alto, e que possamos, Senhor, estar sempre com os pensamentos voltados a Ti, acalmando nossos corações e levando esses ensinamentos, esse aprendizado àqueles que estão no caminho conosco. Muito obrigada por tudo, Senhor. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, nossa amiga Mônica, pelas belas palavras, pelos ensinamentos que tivemos nesse domingo. Agora a gente vai para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Os irmãos que vão se levantar agora são os médios passistas. O passe é uma troca fluídica, onde os espíritos retiram os fluidos deletérios, substituindo por os fluidos necessários para a nossa saúde, nosso bem-estar espiritual. Quem não se sentir à vontade de tomar o passe, é só assinalar para o médium que vai estar à sua frente. Todos estão preparados? Podemos começar.